O filme começa com reportagens destacando um crescimento alarmante na criminalidade da cidade. Em seguida, somos apresentados a Paul Kersey, agora vivendo em Los Angeles. Antes de sair para se encontrar com sua namorada, a jornalista Jerry Nichols, Paul se despede de sua governanta, Rosária. O casal decide visitar Carol, que permanece internada em uma instituição de saúde mental após os eventos traumáticos do último filme. Eles resolvem levá-la para um passeio pela cidade. Durante o passeio, Paul se afasta por um momento para comprar sorvete. Ao passar por um grupo de criminosos, ele percebe que está sendo observado. Os homens se aproximam e esbarram nele, e Paul logo nota que sua carteira foi furtada. Sem hesitar, ele corre atrás dos ladrões e consegue encurralar um deles, chamado Giver, em um beco. Giver saca uma faca, mas Paul rapidamente o desarma, e ao interrogar o ladrão, descobre que ele não está com a carteira. Então, decide deixá-lo ir. Paul retorna para Jerry e Carol, explicando que talvez tenha deixado a carteira em casa. Eles caminham até o pier, onde Jerry se despede, pois tem uma entrevista marcada com o senador. Enquanto isso, os outros criminosos, que encontraram o endereço de Paul nos documentos dele, chegam em frente à sua casa. Lá dentro, Rosário está preparando o jantar, alheia ao perigo iminente. Um dos homens, com um pé de cabra nas mãos, acompanha outro que se aproxima da porta fingindo ser um entregador. Rosária, desconfiada, faz perguntas ao homem, mas antes que possa reagir, os outros criminosos invadem pela porta dos fundos e a imobilizam, arrancando gritos desesperados. Aproveitando a situação, o grupo decide amordaçá-la para abafar seus gritos, e um dos homens, que aparenta ter saído recentemente da prisão, a agride brutalmente, incentivado pelos cúmplices. Após esse primeiro ato de violência, os outros integrantes a arrastam para o quarto, onde continuam com um ataque cruel e desumano ocorre. Poucos minutos depois, Paul e Carol chegam em casa, mas logo são cercados pelo grupo de homens. Paul é imobilizado e violentamente derrubado com um golpe de pé de cabra. Enquanto isso, Rosária tenta desesperadamente ligar para a polícia, mas é atacada por um dos agressores, que a mata com um golpe na cabeça, antes de fugir da casa, levando Carol à força para dentro de uma van. Eles a transportam para um esconderijo, onde começam a discutir seu destino. Um dos homens sugere eliminá-la, temendo que ela tenha visto seus rostos. Jerry, preocupado, menciona que Paul também os viu, mas Scott o tranquiliza com desdém, afirmando que os brancos acham que todos nós somos iguais. Aproveitando a situação, um dos homens tenta se aproveitar de Carol, que está inconsciente. De volta à casa, Paul é despertado pelo som da campainha tocada por Jerry. Ao abrir a porta, os dois se deparam com o corpo de Rosária estendido no chão. Enquanto isso, no esconderijo, um dos sequestradores termina de cometer uma atrocidade com Carol, e outro está prestes a começar. Aproveitando um momento de distração, Carol consegue escapar, e, desesperados, os homens correm atrás dela. No entanto, ela se lança pela janela e tragicamente se empala nas grades de metal do lado de fora. Mais tarde, a polícia chega à casa de Paul para remover o corpo de Rosária. O inspetor Manu WHTZ está presente, reunindo informações sobre os responsáveis pelo ataque. Paul, ainda em choque, pergunta por Carol, mas as autoridades não têm nenhuma informação sobre sua filha. Ele tenta se lembrar dos detalhes do ataque, mas sua mente está confusa desde o momento em que foi nocauteado. O inspetor, sabendo da história trágica de Paul em Nova York, tenta oferecer algum conforto, assegurando-lhe que estão fazendo o possível para resolver o caso. Em um gesto solidário, ele entrega a Paul uma pequena estatueta de vidro que havia comprado para Carol naquele mesmo dia. Nesse momento, um policial interrompe a conversa para informar que encontraram Carol. Paul é levado ao necrotério, onde enfrenta a dolorosa tarefa de identificar o corpo da filha. Devastado pela perda de Carol, ele se vê incapaz de encontrar qualquer resquício de paz. Consumido pela dor e sem paz, logo após o funeral de Carol, Paul observa com tristeza o sepultamento de sua filha. Seu chefe sugere que ele tire um tempo para si, mas Paul afirma que voltará em breve. Tentando lidar com seu sofrimento, ele se refugia em uma cabana isolada na floresta, onde passa os dias cortando lenha para aliviar o estresse. Depois de algumas semanas, decide retornar para casa e retomar o trabalho, onde sua empresa está envolvida no projeto de um novo edifício. Durante uma reunião com o proprietário da estação de rádio onde Jerry trabalha, para quem Paul está projetando o prédio, ele avista Jerry. Ela tenta marcar um encontro para mais tarde, mas Paul, ainda abalado, recusa, dizendo que não está no clima. Ao sair do prédio, Paul é abordado por policiais que lhe pedem para identificar alguns suspeitos por meio de fotos. Contudo, ele afirma que não se lembra de nada do ataque. Determinado a fazer justiça com suas próprias mãos,
Paul volta para casa, recupera sua arma do esconderijo, carrega-a e parte em busca de vingança, começando a percorrer as ruas da cidade. Paul observa atentamente cada figura suspeita e criminosa, na esperança de encontrar os responsáveis pela morte de sua filha. Mais tarde, naquela noite, ele se veste com roupas escuras e vai ao centro da cidade, onde aluga um quarto de motel sob o nome de Sr. Kimble para usar como base de operações. Naquela noite, Paul permanece em vigilância, mas não encontra ninguém. Na manhã seguinte, é despertado abruptamente por Jerry, que conseguiu entrar em sua casa. Ele nota que a arma ainda está visível e rapidamente a esconde antes que ela perceba. Assim que ela vai embora, Paul liga para um chaveiro e pede a troca das fechaduras. Na noite seguinte, Paul decide fazer outra ronda. Ele está sentado à beira da estrada quando avista um dos homens que roubou sua carteira, conhecido como Stomper, observando enquanto se encontra com outros caras. Paul começa a segui-los de perto. Os homens entram em um prédio abandonado, e Paul coloca as luvas, preparando-se para agir. Com a arma em punho, ele entra no edifício infestado de ratos e se depara com os homens realizando uma negociação. De repente, dispara contra um deles, matando-o instantaneamente, e ordena que os outros saiam, deixando Stomper para trás. Com um sorriso, Paul nota o colar de cruz de Stomper e diz que ele encontrará Jesus em breve. Antes de disparar contra ele, Paul retorna ao seu quarto de motel e esconde a arma. Ao voltar para casa, ele recebe uma ligação de Jerry, que pergunta por que ele não atendeu suas chamadas. Paul afirma que esteve em casa a noite toda, mas evitou o telefone por causa dos telemarketingas. Os dois marcam um encontro para sexta-feira, enquanto o noticiário informa sobre a morte de Stomper. Na noite seguinte, Paul retorna ao quarto de motel e pega sua arma, pronto para sair em busca de novos alvos. Enquanto caminha pela cidade, ele ouve gritos vindos de um estacionamento subterrâneo. Paul decide investigar e vê alguns capangas agredindo um casal e arrastando a mulher para dentro de uma van. Ele parte para a ação e dispara contra os dois primeiros homens. Um terceiro aparece disparando contra Paul, mas consegue fugir. O último capanga, Jerry, segura a mulher e a usa como escudo, apontando a arma para Paul e o avisando para se afastar. Ao tentar escapar, Paul consegue atirar nas costas de Jerry antes que ele desapareça. Paul então segue o rastro de sangue e vê Jerry correndo para dentro de um prédio abandonado. Armado, ele avança em direção ao capanga ferido, que tenta se esconder. Jerry tenta uma distração, dirigindo uma empilhadeira para atropelar Paul, mas ele desvia rapidamente e consegue disparar contra Jerry, matando-o instantaneamente. Paul escapa apenas alguns momentos antes da chegada da polícia. O inspetor Manu fica furioso com o marido da mulher, que se recusa a fornecer uma descrição do vigilante e ordena que os policiais o detenham. Ao tentar obter informações da esposa, o marido descreve Paul como um bom cidadão. O inspetor, então, decide se reunir com o comissário de polícia para discutir a possível presença de um vigilante na cidade, mas duvida de sua capacidade de rastreá-lo. O comissário, por sua vez, recorda relatos sobre um vigilante de Nova York e instrui o detetive a entrar em contato com o departamento de lá. Ao receber as informações, o detetive Frank percebe, agora reside em Los Angeles, onde começaram a surgir relatos sobre atividades suspeitas relacionadas a ele. Frank revela que tem acompanhado Paul ao longo dos anos e suspeita que ele seja o vigilante. Os homens estão preocupados que, se Paul for capturado, a verdade sobre terem permitido sua fuga venha à tona, o que poderia significar o fim de suas carreiras. Assim, planejam capturar Paul antes que a polícia de Los Angeles o faça, enviando Frank para investigá-lo e detê-lo, caso ele realmente seja o vigilante. Frank logo chega a Los Angeles e se encontra com um contato, onde descobre que a empregada e a filha de Paul foram assassinadas. Em seguida, ele rastreia Jerry e vai até o apartamento dela. Ao chegar, ele conta a Jerry sobre o passado de Paul em Nova York, revelando que ele matou 9 pessoas como vigilante. Frank explica como Paul foi visto como um herói e incentivado a deixar a cidade, mas compartilha suas suspeitas de que ele tenha voltado ao vigilantismo. O detetive acredita que Jerry possa ser capaz de dissuadir Paul. Jerry fica com muitas perguntas sobre a verdadeira natureza dos acontecimentos. Mais tarde, ela visita Paul e, ao vê-lo, diz que estava apenas com um amigo. Ela compartilha com ele sobre a visita que recebeu de Frank e as acusações contra Paul, mas ele nega tudo, argumentando que, se fosse verdade, já teria sido preso. Jerry aceita a explicação, lembrando que Frank realmente parecia um pouco suspeito. Paul então conta uma longa história sobre o que aconteceu em Nova York e finaliza com um beijo, fazendo Jerry acreditar em tudo que lhe contou. No dia seguinte, Frank liga para seu contato, estacionar o carro do lado de fora da casa de Paul. Paul percebe o carro parado, mas sai pela porta dos fundos, sem saber que Frank o está seguindo.
Frank acompanha Paul até o centro da cidade e observa enquanto ele entra em um motel. Paul troca de roupa, arma-se com 2 pistolas e sai novamente. Ele segue para o centro da cidade e vê Cotter e mais 2 capangas se divertindo em um parque, reconhecendo-os da invasão. Os homens não notam Paul, que os observa atentamente. Ele segue quando entram em um ônibus público, com Frank logo atrás. Dentro do ônibus, os capangas começam a assediar uma passageira, mas Paul mantém a calma e fica à distância. Depois de um tempo, os homens descem do ônibus, e Paul os segue discretamente, saindo logo em seguida e acompanhando-os até a escuridão. Frank chama um táxi e vai até o ponto de espera, seguindo Paul a pé. Armado e determinado, Paul encontra os homens enquanto eles se reúnem com outros criminosos para fechar um acordo de armas. Frank, que também está vigiando, nota um atirador posicionado em uma árvore, prestes a mirar em Paul. Ele consegue alertá-lo a tempo, evitando um ataque. Os bandidos percebem a movimentação, e uma troca de tiros intensa começa. Frank elimina o atirador antes que ele e Paul confrontem os homens armados. Infelizmente, Frank é atingido por uma rajada de balas. Paul, determinado, consegue matar Cotter e os 2 capangas, e em seguida, atira no traficante de armas, que cai de um penhasco para a morte. No entanto, o atirador que feriu Frank consegue fugir. Paul se aproxima de Frank, surpreso ao vê-lo ali para ajudar. Com dificuldade, Frank pede que Paul foge da cena, deixando os corpos para trás. Um dos capangas ainda está agonizando, e o inspetor Manowitz exige saber quem matou Frank. Com dificuldade, o capanga revela o nome do homem, Charlie Wilson, antes de sucumbir aos ferimentos. No dia seguinte, Paul vai até a estação de rádio onde Jerry trabalha e descobre que a polícia está planejando uma grande operação para capturar Charlie. Determinado, Paul empresta um antigo scanner de polícia de um dos colegas de Jerry e permanece atento ao aparelho, aguardando informações sobre a operação. Assim que a polícia inicia os preparativos, Paul dirige rapidamente para o local e observa enquanto os agentes se organizam para a ação. Vendo Charlie entrar em um edifício, Paul estaciona atrás do prédio e sobe até o telhado. Ele consegue acessar o andar onde Charlie está escondido e saca sua arma para eliminá-lo. Ao chegar à sala, no entanto, Charlie, sob efeito de drogas, corta o braço de Paul e foge para a rua. A polícia tenta deter Charlie, mas ele está tão agitado que enfrenta os policiais até que todo o batalhão finalmente o contenha. Após a confusão, Paul retorna ao motel para tratar seus ferimentos, se veste e volta para casa. Pouco depois, Jerry chega mostrando o jornal que relata a morte de Frank e a captura do homem que o matou. Com um olhar preocupado, Jerry sai para se preparar para o julgamento de Charlie. No tribunal, o juiz o declara insano e o encaminha para um hospital psiquiátrico. Enquanto isso, Paul descobre que Jerry está escrevendo um artigo sobre o médico responsável pelo tratamento de Charles e se pergunta se poderia acompanhá-la na entrevista. Durante a visita ao hospital, Paul pede para ir ao banheiro masculino, mas acaba entrando no vestiário do médico, onde encontra um casaco com um crachá de identificação. Aproveitando a oportunidade, ele rouba o crachá e cria uma versão falsa para si mesmo. Em um momento especial, Paul leva Jerry para um encontro e a pede em casamento, ao que ela prontamente aceita, animada. Ele então planeja tirar férias com ela após o casamento, o que deixa Jerry ainda mais empolgada. Entusiasmado, na noite seguinte, Paul se prepara para executar seu plano. Ele dirige até o hospital e, disfarçado de médico, consegue as instruções para chegar ao quarto de Charles. Usando sua nova identidade, convence um funcionário a deixá-lo passar e o acompanha até o quarto de Charles. Assim que o funcionário sai, Paul fica sozinho com Charles e saca sua arma, mas Charles rapidamente consegue desarmá-lo. Os dois se envolvem em uma luta feroz, e, em um momento de desespero, Charles puxa uma faca e esfaqueia Paul várias vezes. Em uma reação instintiva, Paul revida, fazendo com que o braço de Charles fique preso em um painel de alta voltagem. Em uma cena brutal, Paul o eletrocuta. O funcionário percebe o que aconteceu e dá a Paul 3 minutos de vantagem antes de soar o alarme. Sem perder tempo, Paul foge rapidamente para seu quarto de motel para tratar seus ferimentos. Enquanto isso, Jerry chega ao apartamento de Paul e descobre que ele criou um crachá de médico falso. Além de ouvir as notícias sobre a morte de Charles, ela remove o anel de noivado e sai. Momentos depois, Paul chega em casa. Meses depois, Paul apresenta seu projeto de design para a estação de rádio. O proprietário convida para a festa de inauguração, mas levanta a questão de por que Paul parece sempre indisponível à noite e nunca atende as chamadas. Quando Paul aceita o convite, responde: "O que mais eu poderia estar fazendo?" Ele então volta à ação à noite e retoma sua onda de violência, levando-nos ao final da história.